Olá, pessoal, bora nessa, viu? Novo contratado do Vitória e Adson Piedade vai dizer pra gente se esse zagueiro resolve o problema da zaga do Vitória, se ele vai ajudar a gente a sair desse sufoco quando não tem Camutanga, do Kaká que vem do Corinthians por empréstimo, Adson Piedade, jogador, chega ao Vitória, já está em Salvador e eu quero sua sincera opinião sobre esse cara que foi execrado pela torcida do Corinthians e muito também ali alguns torcedores do Vitória falando mal dele, etc. Adson analisou, já conheci o atleta, então fica mais fácil, analisou e eu quero ouvir a opinião do nosso 10 e faixa. Seja bem-vindo a mais um Analisando o Contratado, Adson. É um prazer, Matos, um prazer, torcedor rubro-negro. E o Kaká, Matos, era o cara para ser contratado logo que o Walter resolveu ir para outro futebol, né? Ele resolveu deixar o Vitória. Agora sim, o Vitória traz um cara acostumado à Série A, com uma base feita de um clube grande, que foi o Cruzeiro, o cara que já está há uns 5 anos jogando a elite do nosso futebol, assim como era o Walter, que conhece a competição. E é mais um jogador, né? Nosso Kaká com C é mais um zagueiro que vem com aquela desconfiança do torcedor do Vitória, principalmente porque os torcedores do Corinthians não gostam do cara, ou do Cruzeiro, ou do Atlético Paranaense, mas enfim, é um cara que não está aí à toa, não está aí por acaso, tá? Estava até conversando hoje pela manhã com uma pessoa sobre o futebol, que tem torcedor que não tem nem a dimensão de qual é o tamanho ali da grande área, né? E aí, quando vê um cara dando uma chapa, mesmo de dentro da grande área, num gol bonito, como foi o do Porto na Copa do Brasil, acha ali que é fácil e tal. E eu costumo dizer, jogar futebol é muito fácil. Fazer gol, que é a coisa mais difícil do esporte, do futebol, é fazer gol. Então, não dá para você ficar cravando que o cara é bom ou ruim, Matos, com um torcedor apaixonado, dando a opinião dele, que a gente respeita, mas a gente não pode ir por esse lado, a gente que analisa. Então, o Kaká, o nosso Kaká com C, vem com esse cenário, que a gente já conhece aqui em Salvador, como o Alter, outros que vieram também com aquele cenário de, não presta. Já o Richelli, porque veio de fora, já estavam escalando, que o nome é bonito ali, né, Richelli, como titular do Vitória. Eu acho que o Kaká vem, na teoria, Matos, para resolver como titular do Vitória. Então, já soltando aqui, é um zagueiro, como eu disse, com base no Cruzeiro, que tem pelo menos aí 5 anos de experiência na elite do nosso futebol, acostumado a grandes jogos, né? E para não ser titular do Vitória, Matos, só se tudo der errado mesmo na prática. Pois, na teoria, o Vitória agora sim contrata um cara com um perfil diferente do Alto, é claro, né? O Alto é um zagueiro mais construtor, mais técnico, e o Kaká um jogador mais viril, mais de força, tá? Um zagueiro físico, que pode atuar pelos dois lados defensivos e tem atuado pelo lado esquerdo, tá? É um back de boa passada, tá? Mais de aceleração ali que demora, né? Para acelerar, mas depois que ele pega o ritmo da corrida ali, ele é veloz. Também pode atuar como lateral direito, ali a técnica de condução e refino com a bola não é bem o seu forte, mas aqui o Neres, por exemplo, está sendo execrado por querer jogar bonito, né? Então o torcedor gosta desse perfil do Kaká, que é um cara mais viril, um cara mais duro ali, parecido ali com o Camutanga, um pouco ali. Apesar de muito forte, Kaká mostra dificuldades ali em se defender contra adversários lisos e rápidos no 1 contra 1, por ter baixa mobilidade, principalmente quando está exposto aos enfrentamentos. Então, inicialmente, Matos, a gente já faz essa deixa aí para o torcedor sobre o que é o nosso Kaká com C. E aí eu lhe pergunto quais são as principais características do jogador, Adson Piedade. Pelo que eu sempre conheci do Kaká, os embates físicos, tá? E bola aérea é a parte mais forte desses zagueiros. Os embates físicos, quando eu falo, é o jogo de corpo, né? Ele tem um jogo de corpo muito acima da média ali dos zagueiros. Ele ganha muitas bolas e prefere esses embates para poder sair com a bola. E a bola aérea dele tanto a ofensiva como a defensiva eu trago como principais características, que pode ter outras, como eu sempre explico, mas as que eu vi, as principais são essas. Tá certo. Aí a gente entra porque são duas coisas que parecem que são iguais, mas são diferentes, né? Principais características é uma coisa e especialidade é outra. Qual é a especialidade do Kaká? Se a gente pegar, talvez no material do nosso querido Assunção, aqui eu mando um abraço, não tenha tantos bloqueios de chutes e carrinho, mas se a gente pegar
O Kaká que eu conheço já de algum tempo, né? Outros materiais que eu já sabia, já conhecia do Atlético Paranaense quando ele jogou fora do Brasil, tá? Do próprio Cruzeiro, é um cara que dá muito carrinho. E carrinhos certeiros, claro que vai errar também, não é 100%, ninguém acerta 100%. Então, carrinho, muita especialidade, ele sabe tirar essa bola no carrinho e bloquear chutes, né? Tirar o espaço do cara na hora que vai bater para poder bloquear ali o chute do adversário. Coloquei isso como uma especialidade do jogador. Tem zagueiro, por exemplo, que não dá carrinho de forma alguma, não sabe dar carrinho. Aí já entra em outra área, o posicionamento. A gente tá até vendo o vídeo agora aqui dele jogando contra o Vitória, né? Como é esse posicionamento dele aí? Pronto. Eu separo a análise de zagueiro, né, por essas valências, né? Então vamos lá. Posicionamento, né? Viveu seus melhores momentos no Corinthians atuando pelo lado esquerdo, então o Vitória contratou ele para atuar pelo lado esquerdo, onde demonstrou boa leitura de posicionamento e sustentação de linha em sincronia, que é ficar na linha para não dar espaço ao jogador adversário ter uma profundidade sem que esteja em impedimento. Estamos vendo aqui mais alguns vídeos do jogador, né? Tempo de bola dele, Adson Piedade. Como é, aliás, só pedir rapidinho a quem tá assistindo, dar uma pausa aqui, Adson, falar sobre o tempo de bola, para pedir a sua curtida. Aperta aí no like, bora de 2.000 likes nesse vídeo, deixa o seu gostei e também comenta aí o que é que você tá achando dessa contratação do Kaká até aqui, hein? Claro, tem que ver para jogar e tal, mas a gente conhece o cara, né? Tempo de bola dele, Adson. Eu achei ele bem no tempo de bola pelo alto e razoável ali no tempo de bola pelo chão, né? Que é uma das ferramentas para antecipar lances, né? O tempo de bola pelo chão e pelo alto também. Mas isso não prejudica ali a boa leitura que ele tem para a interceptação de passes, né? Um cara que sabe interceptar passes, que é um pouco diferente de antecipar lances, de fazer leituras e antecipar, tá? Achei bem interessante sua colocação ali para tirar as linhas de passes do adversário, que também tem a ver com o tempo de bola. Outra coisa importante para um zagueiro é a saída de bola dele, né? Como é que ele sai jogando, etc e tal, Adson. A saída de bola é muito importante hoje, né? No futebol tão apertado ali, com pouco espaço. E eu gostei, cara. Eu gostei, pois, apesar de ele não ser um zagueiro construtor ali de técnica invejável, ele não tenta inventar. Então, é uma coisa boa por o seu lado, né? Pela visão ali. Não tenta inventar. E joga o simples ali atrás, usando bem sua batida na bola para passes longos. Eu achei que ele bate melhor na bola do que Camutanga, por exemplo, do que o Edu, tá? Para bolas longas. Antecipação. Rapaz, são várias questões que a gente tem que analisar do zagueiro, né? E eu acho interessante a maneira que o Adson Piedade analisa. Como é a antecipação dele, seu Piedade? É a parte que ele tem dificuldades, né? Em se antecipar a lance. E quase sempre fica bloqueado ali nas costas do centroavante, pelo meio do caminho. Ele tenta antecipar e vê que não foi a coisa correta a ser feita, aí fica no meio do caminho, fica ali atrás, atrapalhado pelo centroavante que faz o pivô, né, geralmente. E aí ele tem esses problemas aí na antecipação que precisa corrigir o mais rápido possível, né? Estudar melhor, sei lá, com o scout, saber a hora que ele vai antecipar e tudo mais. Quem tinha uma boa antecipação aqui no Vitória, aliás, uma ótima, né? Hoje tá. Rapaz, eu lembro de Davi Luiz, uma ótima antecipação, era uma coisa absurda. O cara na Série C, quando ele estreou pelo Vitória. Recentemente aqui eu lembro do Wagner Leonardo. Bom também, bom na antecipação. E a impulsão dele, Adson? Boa. A capacidade dele pelo alto é grande, né? Alto é uma das coisas, uma das características fortes do Kaká. Aí a gente fala agora no baixo, né? 1 contra 1. Esse 1 contra 1 talvez seja as questões do torcedor. O torcedor vê muito 1 contra 1. A gente também vê, isso é bem verdade, né? Perdeu mais do que venceu seus enfrentamentos pelo chão. Ali, acho que por falta de uma melhor recuperação, uma cintura ali, faltando mais mobilidade e aceleração em tempo curto, porque o zagueiro, quando ele é batido no drible, se ele tiver uma aceleração em tempo curto e espaço curto, rápida, ele consegue se recuperar. Não é o caso do Kaká. Ainda assim, ele demonstrou ali boa abordagem, né? O enquadramento do corpo correto para abordar o adversário. E outro detalhe, Matos, é bem verdade que esses lances que eu vi que ele foi batido ali no 1 contra 1, ele estava atuando como lateral direito no Corinthians. Atuando como lateral direito, aonde o nível de enfrentamento é diferente, né? Porque os beiradas são mais agudos que os centroavantes. E você fica mais coberto quando você está como zagueiro.
como lateral, o embate é toda hora, e aí fica difícil para um zagueiro qualquer pegar um cara liso vindo de frente. Não é fácil para ninguém. Esses detalhes têm que ser colocados ponderando a análise. E agora a gente analisa o correr para trás dele, né? Correr para trás demonstrou dificuldade também em voltar correndo para percorrer pouco campo. Como é que eu posso colocar isso? Exemplo, se o cara bater ele próximo à entrada da grande área e arrancar, como ele não tem boa recuperação, já foi. O cara vai chegar. Se for longo, exemplo, ele estiver no meio campo e alguém driblou ele, até o cara chegar lá na área, aí ele se recupera, ele consegue chegar. Para corridas mais distantes e longas, depois que ele acelera, ele consegue ganhar uma velocidade forte. E o problema dele ali é mais no curto, né? Recuperação rápida no curto, que aí ele tem problemas em correr para trás nesses lances. Antes de falar sobre as bolas aéreas, é importante a gente destacar aqui, né? Por exemplo, ele não tem aceleração, né? Ele não tem aceleração, ele não acelera rápido. Depois que ele corre mais uns 5 metros, aí depois ele engata, já foi. Aí a passada dele, ele chega. Tá? Mas aquela aceleração mais rápida de reagir, como o Wagner reagia, por exemplo, o próprio Davi Luiz, né? O Camutanga também tem bem isso, reage rápido e já consegue acelerar. O dele, o de Kaká, é mais complicado. Bolas aéreas, Adson. Nas bolas aéreas, em geral, tá? Se sai muito bem o Kaká, com baixo índice de perda. É uma característica forte do jogador, são as bolas aéreas. Aí você coloca impulsão, você coloca nessas bolas aéreas posicionamento também, você coloca a intensidade, a disputa pelo espaço, né? É um cara que consegue competir muito bem ali pelo espaço. Então, é uma característica forte do jogador, são as bolas aéreas em geral. Bolas aéreas dele aí sendo mostradas e o que ele tem a melhorar, Adson, na sua opinião, claro. São essas recuperações, né? Se recuperar melhor quando driblado, que não é uma coisa incomum do zagueiro ser driblado. O zagueiro é driblado, acontece, só que ele precisa se recuperar melhor desses dribles, né? Para poder ter como recuperar a bola, né? Sem falta ou sem fazer pênalti, por exemplo. Pois bem, então a gente está mostrando aí alguns lances dele ainda no a melhorar que o Adson está destacando. Mostrando para você que assiste aqui, né? Tem pessoas que querem descredibilizar essa análise, mostrando que tem lances também negativos. Então não são melhores momentos. São momentos. São, de maneira alguma. Então, de maneira alguma são melhores momentos. Inclusive, a gente está sempre ponderando nos bons também, né? E é como eu disse, o cara joga a Série A do Brasileiro. Então fica até mais fácil para o analista saber que o cara joga ou não essa competição, entendeu? Se o cara é dessa competição. E o Kaká, para mim, ele é da competição, sim. Aí eu pergunto pro Adson Piedade se você traria o jogador, pelo que você analisou, imagino que sim, e a nota para essa contratação. É um zagueiro de Série A que, diante do nível baixo do Vitória no setor, deve ser titular aqui. Sem sombra de dúvida, só se der, como eu disse, se der muito errado, eu traria sim para o Vitória. Logo quando o Alter disse que não viria, tinha ele, mais uns 2 zagueiros que estão no Fluminense, tem uns nomes de Série A que eu traria para o Vitória sim, e o Kaká, a nota é 7 para a contratação, eu acho que o Vitória acerta na teoria. Agora, a prática, contratar é um ato de risco, tá? Você pode trazer o melhor e o cara não vingar aqui. Eu sempre costumo dizer isso, né, que o Vitória, quando esteve na Série B, quando caiu, acho do 18 para 19, alguma coisa assim, contratou os melhores da Série B, que estavam no top 10 da Série B de 2018, para jogar 19 a Série B pelo Vitória. E os caras não se saíram bem. E os caras eram da competição e não se saíram bem. Então, futebol é assim. Bem verdade, Adson Piedade. O Carlos de Menezes Júnior, de 26 anos, nasceu em 25 de abril de 99, lá em Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, o Kaká, né? Tem 1,87 m, é destro, joga como zagueiro, atua também pelo lado esquerdo, atuou mais pelo lado esquerdo, inclusive na última temporada. Ele já jogou por Corinthians e pertence ao Corinthians, Atlético Paranaense, Tokushima Vortis e também Cruzeiro. Aliás, no Cruzeiro ele jogou ao lado de Edu, viu? Jogou ao lado do jogador Edu, sendo elogiado. O Edu foi elogiado pelo Adilson Batista como sendo o jogador de mais potencial que o Kaká. Então olha aí o destino mais uma vez colocando os dois juntos. Ano passado, na Série A, ele fez 18 jogos, sendo 16 como titular, marcou 2 gols, teve aí minutos por jogo 78, ações com a bola 66, passes certos por partida 95%, para o zagueiro é mais fácil acertar, né?
Passes no próprio campo, 97%. Disputa de bolas vencidas, 60%. Bolas recuperadas por jogo, 3,4, a média no caso. E desarmes, 1,3, também a média aí por partida. Você pode ver no mapa de calor dele, muito mais no lado esquerdo, quase nada no lado direito, né? Alguns pontinhos vermelhos ali no caso. Quase nada no sentido de predominância, quero dizer. Que você pode ver ali que tem também no lado direito, mas a predominância está toda no lado esquerdo. E, como a gente sempre destaca aqui, ele atua como zagueiro. Então, é mais um analisando o contratado com Adson Piedade, tendo a participação aí de Igor Assunção na edição de vídeos e de Igor Brandão também na edição dos cards. Adson Piedade e suas considerações finais sobre o jogador. Para nós que analisamos, fica difícil você não dizer que o cara joga no Atlético Paranaense, joga no Cruzeiro, joga no Corinthians e não joga no Vitória. É difícil dizer. Agora eu posso dizer que o cara joga na Coreia, joga na China, joga na Arábia e não tem nível para jogar no Vitória, a depender de quem seja, entendeu? Aí eu sou concreto em dizer isso, mas o contrário não. Então o Kaká, para mim, joga no Vitória sim, só se acontecer alguma coisa muito ruim. Esse vídeo teve um oferecimento da betnacional.com, a bet dos brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo, e faça as suas apostas na Bet Nacional. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Então, agradeço aí a Adson Piedade, a você que está do outro lado também, nosso muito obrigado. Deixe a sua curtida, quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas assistirem. Abraço a todos vocês e até o próximo quadro, se Deus quiser, e se o Vitória contratar, né? Janela fecha dia 3 de março. Valeu!